Pessoal, esse item 1 ainda, da lição número 4, ele tem mais um pedacinho, tá bom? Na página 24, depois que os autores, que o autor da lição, ele coloca os 4 itens pelos quais os autores que estudam a questão da revelação divina, são 4 pontos fundamentais que eles têm concordância. Ele salienta ainda dois aspectos importantes aqui com relação às escrituras, tá? Vale salientar que mesmo havendo estreita relação entre inspiração e revelação, uma pode ocorrer sem a outra. Vamos compreender melhor o que isso quer dizer. O item A, inspiração sem revelação. Ou seja, pessoas que foram inspiradas a escrever o texto bíblico, mas não foi dadas a ela uma revelação para que elas escrevessem. Aqui ele cita o exemplo de Lucas. Lucas ele escreveu a partir de uma pesquisa histórica minuciosa com pessoas que foram testemunhas oculares da vida e do ministério de Jesus. Lucas, capítulo 1, de 1 a 3. Então, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que são da autoria de Lucas, eles não foram escritos através de uma revelação. Eles tiveram a inspiração divina, mas Lucas não trouxe uma revelação. Ele conversou com pessoas que foram ministradas por Deus, ele conversou com pessoas que tiveram participação no ministério e na vida mesmo de Jesus, testemunhas oculares de tudo aquilo, e testemunhas daquilo que veio depois, da segunda e terceira geração da igreja, que a gente vê ali o relato de discípulos, mártires, Pedro e tantas, Paulo, aliás, né, que é de uma outra geração da igreja que não os apóstolos, e discípulos que viveram com Jesus. Paulo vem depois. Então, Lucas ainda escreve a respeito do que aconteceu na vida dessas pessoas. Então, embora ele tenha recebido uma inspiração do Espírito Santo para fazer esse registro, a ele não foi dada necessariamente uma revelação. Então, existe inspiração sem revelação. A inspiração foi para que ele fizesse um compêndio com aquelas pessoas que foram testemunhas, tá? O que mais que a gente tem aí? Eu queria que você grifasse esse trechinho aí. As informações que pautaram o Evangelho não foram por meio da revelação. No entanto, o registro foi escrito sob inspiração divina. A gente vê lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, Paulo aí a Timóteo, ele cita Lucas como uma base para aquilo que ele está escrevendo para Timóteo, o seu discípulo. Isso eu queria que a gente visse, tá bom? Por isso que eu deixei essa parte separada da restante, da anterior, para a gente poder abrir a Bíblia. Então, a gente vai lá para 2 Timóteo 5,18. Tem 2 expressões aí. E ela já vai me ajudar para explicar 2 coisas aqui que a gente está falando. Uma delas é que os autores, os pais da igreja, os mestres, já naquele momento, citavam os escritos mais contemporâneos como uma referência. É o que aconteceu aqui com Paulo. Paulo está conversando, está escrevendo para Timóteo, seu discípulo. Então, nessa primeira carta, capítulo 5, o versículo 18, Paulo está dando conselhos práticos para a igreja. E aqui ele fala assim para Timóteo: pois a Escritura diz, e ele usa Escritura com letra maiúscula. E a gente já ensina as pessoas, olha, esse recurso de linguagem que é usado, por exemplo, o que a gente escreve com letra maiúscula? Nomes próprios, né? Que tem referência, personalidade, diz respeito a indivíduos em particular. Então, escritura com letra maiúscula não é igual a um escrito qualquer. Escritura aí tem relação com a Bíblia, com um texto sagrado. Então, Paulo está falando assim, pois a Escritura diz. O que ele está considerando Escritura? Então, ele vai ter aqui um texto entre aspas, porque ele está citando um texto que já existe, um texto sagrado que já existe. E ele fala assim:
não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Então, aonde está escrito isso? Algumas Bíblias trazem uma letrinha, não sei se a sua vai ter, a minha tem uma letrinha. Às vezes é um número pequenininho, como se fosse uma potência lá, igual da matemática, elevado ao quadrado, um númerozinho pequenininho, às vezes uma letrinha. O meu tem uma letrinha. Se você for lá embaixo para sua página na Bíblia, o que é essa letrinha aqui? Quando ele faz essa expressão aqui, ele cita, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, lá embaixo a minha Bíblia fala, olha, em 5,18 está citando Deuteronômio 25,4. Então, Paulo está usando o texto bíblico. Então, já havia uma referência, já havia uma indicação de que alguns escritos tinham uma referência e um poder e um significado especial e superior a outros escritos. Porque a gente já estudou isso, existiam vários textos que circulavam entre a igreja, vários manuscritos, várias trocas de informações, de textos. Mas o que era cânon bíblico? Então aqui Paulo está dando referência a Deuteronômio. Então já havia um consenso de considerar o Antigo Testamento, textos que já eram sagrados para os judeus, como sagrados para a igreja cristã também. Mas aí ele cita um outro texto, porque abriu aspas, fechou aspas depois da palavra cereal. E aí ele vai citar outro texto, ele abre aspas, isso também é um recurso de escrita. Eu abro aspas quando eu estou citando o texto de alguém. Poderia usar 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão, você vai lembrar das suas aulas de redação. Ou então, quando você está citando o pensamento de alguém, você tem que colocar entre aspas, é o que tem aqui na escrita. Por que está entre aspas? Foi escrita por outra pessoa. Então ele fala assim, o trabalhador merece o seu salário. E quando ele faz isso, eu pus ali a letrinha, para mim aqui uma letrinha D, talvez na sua Bíblia, dá uma fuçada aí. Seja um número. Aí eu vou lá para baixo da minha folha, da mesma página que está escrito, e aí ele tem aqui Lucas 10, 17. Então, Paulo aqui já está citando o texto escrito por Lucas, o servo, como referência de escritura, de texto sagrado. Então, já havia um reconhecimento de alguns escritos de uma maneira especial. Entendem? Então, aqui eu quis deixar claro aqui para vocês e ler, para a gente já chamar atenção na hora, tá? Porque senão a gente só cita. Então, eu quero que você já abra a sua Bíblia, faz essa exploração aí, tá bom? Nosso intento aqui com as aulas não é a gente ser mais profundo, é aperfeiçoar a nossa capacidade, nosso nível de leitor. Então, a gente também está fazendo melhorando os nossos recursos de leitura, tá bom? Nossas experiências leitoras. Bom, aqui a revista vai continuar agora com o item B, que vai falar de revelação sem inspiração, ok? Como assim, revelação sem inspiração? Nós estamos entendendo aqui inspiração para os escritos bíblicos, tá bom? Você pode ser inspirado pelo Espírito Santo para fazer uma porção de coisas. Inspirados para fazer uma pregação, inspirado no seu trabalho. O Espírito Santo ele tem uma relação viva, orgânica com a Igreja de Cristo. Então nós precisamos manter isso e entender que ele faz parte do nosso dia a dia. Ele nos inspira. E eu queria até que depois, nesse momento, coloquem aqui experiências. Olha, gente, isso eu experimentei esse ponto, esse aspecto. Realmente, o Espírito Santo, ele inspira. Porque eu estava tendo uma ideia, ou ele me levou a isso, entendeu? Relate coisas da sua vida, do seu dia a dia, e que receberam inspirações de Deus e que fizeram você ser bem-sucedido nas suas tomadas de decisão. A gente não está relacionando aqui ser bem-sucedido com ter ganhado dinheiro.
bem-sucedido na criação dos seus filhos, bem-sucedido nas decisões do seu trabalho, bem-sucedido para a execução das tarefas mais simples, mas que você ouviu a voz do Espírito Santo e fez. Então, inspiração aqui, nesse estudo, nós vamos entender como escrita da palavra de Deus. Esse propósito único de escrever a palavra de Deus, essa inspiração para as escrituras, tá bom? Então, pode ter revelação que não esteja escrita. Porque existem coisas que Deus vai falar, isso é particular. Lembra quando eu postei no grupo de WhatsApp o áudio sobre o sonho que eu tive? Por que eu não quero fazer um vídeo sobre isso? E eu pedi para os irmãos, deixe no grupo. Não é para espalhar para todo mundo. Eu compartilhei com os professores da escola bíblica e com vocês, alunos da escola bíblica. Porque não é algo que Deus falou assim, vai lá e põe na rede social. Não é. É uma coisa particular, é uma coisa para nós, é uma coisa para o nosso entendimento. Eu tenho certeza que gerou vida no coração de muitas pessoas. É um chamado especial, isso é específico. Tem coisas que Deus me mostra que eu sequer compartilho com as pessoas, porque é para mim. Tem coisas que Deus me mostra só para eu orar naquela situação, entendeu? Então, conforme o Senhor vai manifestando o poder dele, o relacionamento com você vai se estreitando, ele vai então conversando com você e você vai compreendendo a hora de falar, a hora de calar, a hora de agir, a hora de reter, né, de esperar. Então, esse relacionamento ele é dinâmico e nós precisamos dessa experiência na nossa vida. O que ele está falando aqui? Ele vai dar o exemplo de João. Se você abrir lá e nós vamos ler Apocalipse 10, o versículo 3 e o versículo 4. João recebeu uma revelação, mas uma voz do céu o proibiu de escrever seu conteúdo. Paulo também teve uma experiência arrebatadora e visionária em algo que lhe fora revelado, mas que não lhe foi permitido divulgar ou registrar. Isso está lá em 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Nesses casos, houve uma revelação, ou seja, Deus falou, mas não inspiração, porque o conteúdo revelado não foi redigido. Então, não havia um objetivo de ser escrito. Por isso que eu falo, Deus continua falando. Deus não parou de falar, então quer dizer que Deus não fala mais com a humanidade? Deus fala com a humanidade, mas não nesse sentido de formar uma nova doutrina, uma nova estrutura de doutrina, de evangelho, porque o próprio Senhor chamou a nossa atenção. Muitos viriam em meu nome e falariam uma porção de coisas. Inclusive, o apóstolo pede para que a gente considere anátema, ainda que seja um anjo de luz que venha falar para nós um evangelho que não seja esse. Então, com relação à inspiração para a escrita do cânon bíblico, esse instrumento, essa linha, esse pensamento, ele já foi dado, ele já foi feito. Agora o Senhor continua nos inspirando para fortalecer a nossa fé e continua revelando coisas que são específicas para as pessoas. Ele quer falar com você de forma específica. Falar, mostrar, revelar. Então a gente precisa desse exercício de fé para a gente ter essas experiências também. Se você nunca teve essa experiência, corra e busque isso, tá? Ela é muito especial. Eu quero que você abra aí sua Bíblia em Apocalipse 10, para a gente ler o 3 e o 4. Eu já deixei aqui marcadinho, tá bom? Para a gente ler com vocês. Apocalipse capítulo 10, o versículo 3 e o versículo 4. Fala assim na minha versão. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse, cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. A gente, quando estava estudando, quando eu estava fazendo as pesquisas sobre o cânon bíblico, eu li e ouvi também algumas explicações dessa questão de selar.
toda carta e todo manuscrito selado, ele tinha apenas um manuscrito aberto, ele poderia ser lido e compartilhado com várias pessoas. Mas um manuscrito selado, ele tinha um destinatário específico e sem a autorização dessa pessoa ele não poderia ser aberto. Ele não teria pode ficar 1000 anos, né? Ou pode ser décadas. Aquele selo só pode ser aberto pela pessoa e no momento necessário. Todo documento selado, ele tinha um destinatário específico e ele tinha um momento ideal. Tá? Quanto mais selos tivessem, mais tempo era para esperar e mais confidencial era o conteúdo daquele documento. Então, aqui Deus fala assim, você ouviu isso? E João estava com um livrinho, lembra? Foi dado um livrinho, foi pedido a João, enquanto estava tendo as visões ali, naquele lugar onde ele foi arrebatado e teve aquelas visões do Apocalipse, era para ele escrever. E nesse momento foi pedido para ele, não escreva. Isso daí que você ouviu, você sela, porque isso é de particular interesse. Naquele momento ficou só para João, e João levou com ele aquele sentido. Pode ser que num dado momento isso seja aberto e dado a conhecer, mas aquele conteúdo era particular. E ali, 2 Coríntios 12, de 1 a 4, Paulo estava tendo uma visão. Deus deu uma visão a ele. Então, do versículo 1 ao versículo 4, ele está escrevendo aqui aos Coríntios. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então, ele está falando dele mesmo, foi uma experiência dele mesmo, tá? E depois ele vai falar lá no versículo 7 por que é que Deus não permitiu que ele falasse para as pessoas dessa experiência de uma visitação ao paraíso. Por que Deus não permitiu Paulo de fazer isso? Ele fala no versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações. E é onde ele fala que foi dado um espinho na carne. Para que ele não se sentisse um ser espiritual superior aos demais, por ter aquela experiência. Ao passo que nós temos na modernidade, ou muito próximo aqui da nossa geração, pessoas que tiveram experiências assim e que foi dado a ela a oportunidade de vir e relatar as coisas que elas viram, né? Levadas para ver o céu, levadas até para ver o inferno, e que tiveram visões, tiveram esse tipo de experiência de deixar o corpo e ir até esses lugares, seu espírito ser levado para outro lugar e ter essas experiências. Então, isso é o Espírito Santo que determina de que forma, como, de que maneira, quando, é determinado pelo Espírito Santo. Então, a gente pode ter tranquilidade no nosso coração, né, com relação a isso. O que eu vou seguir? O que a palavra de Deus diz? No que eu vou confiar? No que a palavra de Deus diz. E aí a gente vai compreendendo que, embora a gente tenha essas revelações, elas não são para se tornar uma doutrina. Eu vou começar agora a crer no céu porque uma pessoa lá, num país ali, ela teve uma experiência, né, de ir para um outro lugar. Então eu vou me apegar naquilo, aquela pessoa especial que ela diz, ela tem muita comunhão com Deus, ela tem muita intimidade com Deus. A gente não pode relativizar as experiências particulares das pessoas em dizer que elas se tornam autoridade sobre. Porque todo homem, mesmo aqueles que escreveram a Bíblia, eram falíveis. Nós vimos aqui que o autor
quem supervisionou, superintendente de toda essa trajetória de escrita da Bíblia, foi o Espírito Santo. Quem é superintendente na nossa vida e acompanha o nosso desenvolvimento espiritual é o Espírito Santo. Então, não existe mérito humano nenhum no que nós fazemos. Nenhuma pessoa é especial, mais íntima ou menos íntima de Deus. Porque quando Jesus estava conversando com a samaritana, uma mulher adúltera que saía com homens casados, que tinha N relacionamentos, não parava com homem nenhum, era uma pessoa excluída da sociedade porque tinha uma conduta imoral, ele disse para ela: olha, você não tem chance de falar com Deus. Ele não disse nada disso. Ela fez várias perguntas. Afinal de contas, quem pode adorar a Deus? Que lugar é o lugar para se adorar a Deus? E qual foi a resposta que Cristo deu para ela? Mulher, vem a hora e essa hora é chegada. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele não está colocando aí lugar e nem condição. Ele está falando assim de verdade e espírito. E ainda a palavra também diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. E aí a gente tem a manifestação disso na mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com o seu cabelo. Aquela mulher também era indigna. E mesmo assim ela teve acesso. Ela pôde adorá-lo. Ela pôde tocar o coração de Deus. Ela não precisou ser uma pessoa super para a sociedade, ser reconhecida como uma referência de nada. Por quê? Porque não é aquilo que eu apresento para as pessoas, a minha aparência, que conta para Deus, mas o meu coração, a atitude do meu coração. Pessoas podem sustentar, irmãos, máscaras de espiritualidade durante muito tempo, mas só Deus sabe o que é um coração. Só Deus conhece o que vai no coração. Um outro texto para a gente entender isso é aquele que diz respeito àquele dia em que muitos dirão: em teu nome eu operei milagres, em teu nome eu sarei enfermos, em teu nome eu preguei o evangelho, ressuscitei mortos. E Jesus vai olhar para essas pessoas e dizer: eu não conheço você. Porque para conhecer a Cristo é muito mais do que as obras. E Paulo, ele reforça isso que Jesus falou. Ele reforça dizendo: olha, muito cuidado, Timóteo, falando ainda com Timóteo, para que em todo esse trabalho que você está dedicando a sua vida, ele era muito jovem, Timóteo, você está dedicando toda a sua vida para a pregação do evangelho e para o pastoreio das pessoas. Mas toma cuidado, Timóteo, para que você, em todo esse exercício do seu ministério, não venha a salvar os outros e se perder. A maior preocupação do Senhor é essa, na nossa comunhão particular com Deus. Então, muitas experiências são particulares. As pessoas não são mais e nem menos especiais porque viram o céu ou viram o inferno. Nós começamos a aula de hoje dizendo: Deus procura corações obedientes. Deus procura jejuns de reparação do nosso caráter. É para isso que Deus olha, para o mais profundo do nosso coração, para o nosso caráter. Amém?